Olá, pessoal! Vamos começar a nossa aula sobre sistemas de equações lineares, tá? Essa matéria já é conhecida por nós lá no ensino fundamental, onde a gente via duas equações. Era um sisteminha de equações com duas equações e duas incógnitas, tá? Hoje a gente vai aumentar a quantidade de incógnitas e a quantidade de equações também, tá? Essa atividade que a gente vai usar como exemplo, ela está no caderno do aluno, na página 37, a atividade 27. Um funcionário recém-contratado por uma empresa recebeu em mãos a seguinte tabela, contendo as quantidades de 3 tipos de produtos A, B e C, recebidos ou devolvidos em 3 lojas da empresa, acompanhadas dos respectivos valores que cada loja deveria remeter à matriz pela transação. Então, aqui a gente tem essa tabelinha com cada tipo de produto, né, a quantidade deles e o total em reais, né? Então, isso daqui é 8, então é 8.000, é a unidade de milhar, tá? E aqui é 20, então 20.000, 6.000, tá? Ajude o funcionário a calcular o valor unitário de cada tipo de produto. Então, para a gente fazer isso, imagine que seja você esse funcionário, porque o seu chefe, ele pediu para você fazer isso, porque ele não sabe onde ele colocou o valor de cada produto unitário, então ele precisa que você fale para ele quanto vale, tá? Então, a gente vai montar o quê? Um sistema de equações. Aqui eu tenho 3 unidades do produto A, aqui 4 do B e menos uma unidade do C. Tudo isso equivale a um total de R$8.000. Então, a gente vai colocar o quê? 3 do produto A, então vai ficar o quê? 3A, mais 4B, menos 1C. Menos 1C pode ser só C mesmo, né? Que a gente já sabe que é 1, ou deveríamos saber. Isso tudo é igual a 8. Agora, da loja 2, a gente vai fazer essa linha aqui. Então, é 4A mais 5B mais 2C, que é igual a 20. Pegamos esses valores aqui. Agora, a mesma coisa aqui para a terceira A, só A, menos 2B mais 3C, que é igual a 6. Então, esse é o nosso sistema. O que a gente vai fazer? Eu vou numerar essas equações. Então, essa daqui vai ser a nossa equação 1, essa 2 e essa daqui é a equação 3. Quando a gente aprendeu a trabalhar com sistema de equações, a gente tinha 2 equações e 2 incógnitas. Para a gente resolver da maneira que a gente resolvia, a gente tem que reduzir isso daqui, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai pegar a equação 1 e a equação 2 e vamos trabalhar com elas, tá? Então, a gente tem aqui a 1 é 3A mais 4B menos C igual a 8. Só estou copiando novamente. Lembra, na matemática não dá para ter preguiça, a gente tem que copiar de novo. E a equação 2, que é 4A mais 5B mais 2C igual a 20. Pegamos essas duas equações e vamos trabalhar com elas. A gente tem aqui no C, que é na primeira equação, ele é menos C, e na segunda equação é mais 2C. Então, a gente já tem um positivo e um negativo, a gente precisa eliminar uma dessas incógnitas, A, B ou C. Como C já tem um negativo, já facilita para a gente, né? Então, o que eu vou fazer? Para eliminar o C, ele tem que ter a mesma quantidade e os sinais opostos. Então, para esse C aqui da equação de cima ter a mesma quantidade, a gente tem que multiplicar por 2. Só que quando a gente multiplica por 2, a gente multiplica a equação todinha por 2, tá? 3A mais 4B menos C igual a 8, todo mundo multiplicado por 2. Então, 3A vezes 2, 3 vezes 2, 6A. 4B vezes 2, 4 vezes 2, 8B. Menos C vezes 2 é 1C, né? Então, 1 vezes 2, 2. Menos 2C e 8 vezes 2, 16. Na equação de baixo, a gente não vai mexer em nada, ela vai ficar exatamente igual. A gente não vai precisar, nessa daqui, fazer nadinha.
Então, né? Agora, a gente consegue somar as duas equações. Então, 6A mais 4A, 10A. 8B mais 5B, 13B. Menos 2C mais 2C dá 0, não precisa nem colocar. E 16 mais 20, 36. Essa daqui é a nossa nova equação, tá? Então, a gente já tem A1, A2 e A3. A gente vai ter a equação 4 aqui, tá? Agora, a gente vai pegar a equação 1 e a equação 3. Ai, professora, mas por que você está pegando essas equações? A gente olha e vai deduzindo qual daria mais certo para a gente trabalhar, tá? Não tem muito que uma regra. A gente tem que observar quais que dariam certo para a gente trabalhar. Então, a gente vai pegar a 1 e a 3. Ai, mas assim é muito complicado, às vezes não consigo visualizar. Sem problema. Nós vamos aprender 3 métodos, tá? Eu gosto dos 3, particularmente, né? Mas existe um que é mais fácil de todos, que usam as matrizes, tá? Conceitos das matrizes. Então, nós vamos pegar a equação 1, 3A mais 4B menos C igual a 8. E a equação 3, que é A menos 2B mais 3C igual a 6. Bom, como lá, quando a gente obteve a equação 4, a gente tinha eliminado a incógnita C, então aqui nessa a gente também tem que pensar em eliminar a incógnita C, senão não vai fazer sentido nenhum. Então aqui a gente tem um C positivo e um negativo, só que as quantidades são diferentes. Na primeira equação ele é menos 1 e na segunda equação, que é a nossa terceira, ele é 3. Então, para ficar a mesma quantidade, a gente vai ter que multiplicar a equação de cima todinha por 3. Então, essa equação toda, ela vai ser multiplicada por 3. Então, 3A vezes 3, 9A, 4B vezes B, 12B, menos C vezes 3, menos 3C, e 8 vezes 3, 24. A equação de baixo, ela vai permanecer igual. A gente só vai copiar. E agora, a gente consegue somar essas duas equações. 9A mais A, 10A. 12B menos 2B dá mais 10B, né? E menos 3C mais 3C, 0. 24 mais 6, 30. Essa daqui é a nossa nova equação. É a equação 5. Tá? Agora, a gente vai pegar as equações 4 e 5. Então, vou pegar lá o 4, que é 10A mais 13B igual a 36. E vou pegar a 5, que a gente acabou de encontrar, que é 10A mais 10B igual a 30. Tá? Bom, a gente tem que eliminar uma das duas. Todas estão positivas, só que o A, ele tem a mesma quantidade, 10 e 10. Então, a gente pode multiplicar por menos 1 uma das duas equações. Quando a gente multiplicar por menos 1, esse A vai sumir, só vai sobrar a incógnita B. Então, eu vou pegar e vou multiplicar essa equação de baixo aqui por menos 1, porque nessa equação o meu B é menor, ele só tem 10. Então, consequentemente, ele vai ficar positivo no final, olha só. Então, a primeira equação a gente só vai copiar. Aí, se eu quiser multiplicar a primeira por menos 1, vai dar o mesmo resultado, tá? Então, 10A mais 13B, que é a primeira equação. E a segunda equação está sendo multiplicada por menos 1. Então, eu inverto o sinal de todo mundo. Tá todo mundo positivo, vai ficar todo mundo negativo. Como é vezes 1, não vai alterar a quantidade. Menos 10 vezes A, menos 10B, menos 30. Agora, a gente soma essas duas equações. Ó. 10A menos 10A, 0. 13B menos 10B, sobram 3B. Igual a 36 menos 30, quanto sobra? 6.
3 que está multiplicando passa dividindo, 6 dividido por 3, o nosso B é igual a 2. Encontramos o B, podemos voltar na equação 4 ou na equação 5 para descobrir o valor de A. Então, deixa eu ver. Vou voltar nessa daqui, na equação 5. Por quê? Porque eu quero ela, sei lá. Se eu voltar na outra, dá o mesmo resultado. Vou colocar de outra cor aqui. Peraí, apagou. Agora, deixa eu ver. Vou colocar verde, vamos ver se vai aparecer. Então, vou pegar a equação, qual que eu falei? A 5. 10A mais 10B igual a 30. Nosso B a gente já descobriu que ele vale 2. Então, 10A mais 10B. O valor de B é 2. Então, 10 vezes 2, que é igual a 30. 10 vezes 2, 20. Esse 20, ele vai para o outro lado com a operação inversa, porque a gente quer saber o valor de A. Então, tem que deixar ele sozinho. Então, vai ficar 10A igual a 30 menos 20. 30 menos 20 dá 10. E esse 10 que está multiplicando A, ele vai passar dividindo. Então, deu 10 daqui, dividido pelo 10 que veio. Nosso A vale 1. Então, já descobrimos os valores de A e de B. Daí, a gente tem que voltar ou na equação 1, 2 ou 3 para descobrir o valor de C. Deixa eu ver. Qual vocês querem? Tá bom. Então, vamos voltar aí na equação 2, que vocês escolheram. Poderia ser na 1, mas ele está negativo. A gente vai procurando sempre facilitar as nossas operações, tá? Então, aqui, que é a nossa última parte. Aí, eu falei que ia voltar na 2. Tem 4 aqui? Ah, mas é 4. Então, vou voltar na equação 3 aqui. Então, 4A mais... Eu falei na 3? Na 2? Sei lá. Vou voltar nessa aqui, que é a 2. 20. Quando eu for editar, eu vou saber o que eu falei. 4 vezes A. O nosso A a gente já descobriu que vale 1, então 4 vezes 1 mais 5B. O nosso B vale 2. Opa, vale 2. Mais 2C, que a gente ainda não sabe quanto vale, igual a 20. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 2, 10. 4 mais 10, 14. Então, multiplicamos aqui, né, ó. 4 mais 10 mais 2C igual a 20. 4 mais 10, 14. Então, vai ficar 2C igual a 20. O 14 passa para o outro lado com a operação inversa. 20 menos 14, 6. O 2 que está multiplicando passa dividindo. 6 dividido por 2, 3. Então, descobrimos que o produto A vale 1.000, o produto B 2.000 e o produto C 3.000. Aí, a gente tem que colocar uma outra coisa aqui, que é o conjunto solução, que é a nossa resposta, tá? Precisa pôr? Precisa. Cadê meu trem? Ele some. Então, o conjunto solução vai ser A, B e C, tá? Ou X, Y, Z, sempre nesta ordem. Bom, esse método, para a gente resolver esse sistema, é o mesmo sistema da tabela lá do funcionário que não sabe o valor dos produtos, o valor unitário. Esse método, ele se chama escalonamento, tá? Porque ele vai ficar como se fosse uma escadinha. A gente vai eliminar esses valores aqui, ó. Esses valores aqui, ó, eles vão ser eliminados. Então, vai ficar uma escadinha, ó. 1 degrau, 2 e 3. No final, a gente consegue visualizar melhor, tá? Mas o escalonamento é isso, deixar como se fosse uma escadinha, né? A gente vai escalonando. Bom, a gente vai colocar aqui, eu vou colocar aqui, essa é a linha 1, essa daqui é a linha 2 e essa daqui é a nossa linha 3.
Então, para deixar na forma de escada, a gente tem que eliminar aqui esse A, esse menos 2B, e a gente tem que eliminar esse 4A também, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos por partes. Quero eliminar esse 4A ou esse A primeiro? Tanto faz. A gente pode escolher qual que a gente quer eliminar primeiro, tá? Então, vou eliminar esse A aqui, para começar a escada lá de baixo. Então, para eliminar esse A aqui na linha 3, eu vou ter que somar aqui com a linha 1. Então, eu vou trabalhar com a linha 1 e a linha 3. Só que, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar a linha 1 menos 3 vezes a linha 3, certo? A linha 1 menos 3 vezes a linha 3. Quando eu fizer a linha 3 vezes o 3, o menos 3, esse A vai ficar menos 3A, que daí eu consigo somar com aquele 3A e ele some daqui. Então, eu vou colocar aqui do ladinho essas operações. Então, o que a gente vai fazer? A linha 1 menos 3 vezes a linha 3. A linha 1, ela vai continuar igual. Então, vou pegar a linha 1 todinha lá, ó, 4B menos C igual a 8. E vou multiplicar a linha 3 por menos 3, né, ó, porque menos 3 vezes a linha 3. Então, a linha 3 é A, então vai ficar menos 3A. Menos 2B vezes menos 3 dá mais 6B. E 3C vezes menos 3 dá menos 9C. E 3 vezes 6, 18, então menos 18. Aqui, tá? E daí a gente vai somar essas duas equações aqui, ó. Menos 3A mais 3A, 0. 4B mais 6B, 10B. E menos C menos 9C dá menos 10C. 8 menos 18, menos 10. Então, essa vai ser a nossa nova equação. Olha que legal. Essa vai ser a nossa nova equação 3, tá? Então, a primeira ficou exatamente igual, por enquanto, a gente não mexeu nela. A segunda também, não fizemos nada. Só que a terceira a gente encontrou que agora ela vai ser 10B menos 10C, que é igual a menos 10, tá? Bom, já zeramos um valor aqui, ó, tá vendo? Que começaram a aparecer os degraus da nossa escada. Agora eu vou zerar esse 4A, tá? Então, para zerar, vamos pensar. Vou somar com a equação 1, só que é 3A e na de baixo é 4A. Só que a gente consegue fazer. O que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui a linha 1 e vamos multiplicar por 4. 4 vezes a linha 1, que vai mudar essa linha, por isso que eu estou colocando aqui na frente, para depois a gente saber onde que a gente está mudando. 4 vezes a linha 1 menos 3 vezes a linha 2, né? Porque daí 4 vezes 3 dá 12, e 3 vezes 4 também dá 12. Como é negativo, 12A e menos 12A, a gente consegue zerar. Então, eu vou voltar aqui do lado e vou fazer agora 4 vezes a linha 1 menos 3 vezes a linha 2. Então, a linha 1 vai ser multiplicada por 4. Diferente aqui de cima que ficava só a linha 1, não mexeu em nada, aqui a gente vai mexer, a gente vai multiplicar por 4. Então, olha lá, 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. E 4 vezes 1, 4C. 4 vezes 8, 32. Então, a linha 1 foi multiplicada por 4 inteirinha, todos os elementos. Menos 3 vezes a linha 2. Então, a linha 2 vai ser multiplicada por menos 3. Então, olha lá. Menos 3 vezes 4, menos 12A. 3 vezes 5, 15. Então, menos 15B. E 2 vezes 3, 6. Então, menos 6C. E o 3 vezes 20, menos 60. Olha lá, daí a gente consegue somar. Então, ó, 12A menos 12A, 0. 16B menos 15B dá B, né? 16 menos 15, 1. E menos 4C menos 6C, menos 10C. 32 menos 60, menos 28, certo? Aí, essa vai ser a nossa nova segunda linha, linha 2. Então, vou copiar a linha 1.
menos C igual a 8. Daí a linha 2 vai ficar B menos 10C igual a menos 28. E a terceira linha, a gente não fez nada com ela, então ela continua ali, ó, 10B menos 10C igual a menos 10. Certo? Já eliminamos o A da segunda e da terceira linha. Agora só falta eliminar esse B aqui da terceira linha. Então, vamos pensar. A gente pode trabalhar com a linha 2 agora, né? Porque tem ali só o B. Se a gente trabalhar com a linha 1, vai voltar o A e a gente não quer que volte o A. A gente quer ficar só com o B e o C. Então, vamos pensar. Eu quero eliminar o B. O que a gente pode fazer? Eu posso pegar a linha 2 menos a linha 3 dividido por 10, né? Porque se eu pegar esse 10B e dividir por 10, vai ficar um B só. Vamos ver? Vou colocar aqui do ladinho. Então, vai ficar linha 2 menos a linha 3 dividido por 10. A gente poderia multiplicar a linha 2 por 10. Poderia ficar 100C e 280, né? O termo independente. Mas também a gente chega... Então, vamos lá. Aí, a linha 2, ela vai continuar igual. Então, vai ficar B menos 10C igual a menos 28. E a linha 3, ó, é menos a linha 3 dividido por 10, tá? Então, vou fazer a linha 3 dividido por 10 primeiro, tá? Então, a linha 3 é 10B dividido por 10, dá B. E 10C dividido por 10, dá só o menos C, certo? E 10 dividido por 10 dá menos 1. Beleza. Só que a gente tem que fazer menos, né? Então, ao invés de somar, eu vou subtrair aqui, ó, que dá na mesma. B menos B, 0. Menos 10 menos C, menos com menos, mais. Então, fica menos 10 mais 1. Então, dá menos 9C. Menos 28 menos 1, menos com menos mais, menos 28 mais 1, menos 27. Então, esse menos 9 que está multiplicando, ele vai para... Ah, não é ainda. Esqueci. Eu já quero resolver. Ai, meu Deus, eu já quero resolver. Não é ainda. Aqui é só para escolonar. Aí, nós encontramos essa equação, tá? Essa nova equação. Então, ela vai ficar o quê? Então, a primeira equação ficou exatamente igual a 8. A segunda, a gente também não mexeu nela. E a terceira ficou menos 9C igual a menos 27. Eu poderia multiplicar por menos 1 para ficar 9C igual a 27, mas, né, tanto faz. Geralmente, por conveniência matemática, a gente deixa positivo, tá? Mas é da mesma coisa. Então, está escalonado, tá vendo esse pedaço aqui, ó? Sumiu, não tem o A daqui, não tem o A daqui, nem o B daqui, ficou uma escadinha. 1, 2 e 3, ó. A, B e C, B e C e C, tá? Aí, pra que faz tudo isso? Pra gente descobrir os valores, certo? Você tava fazendo ali do outro lado já, muito apressadinha, né? Então, eu vou colocar aqui, que cor vocês querem? Colocar roxo. Eu gosto de roxo. Então, daí a gente já consegue descobrir o valor de C, né? Então, o que a gente tem? Deixa eu me colocar para cá de volta. Então, a gente já tem aqui o menos 9C igual a menos 27. A gente já consegue descobrir o valor de C. O menos 9 que está multiplicando vai passar dividindo. Menos 27 dividido por menos 9. Menos com menos mais, 27 dividido por 9, 3. Não era esse o valor de C lá? Depois, temos o valor de C, aí a gente vai na segunda linha, porque só tem B e C. Na segunda linha é B menos 10C igual a menos 28. C a gente já sabe que vale 3, então B menos 10 vezes 3 igual a menos 28. B vai ser igual a quanto? B é igual menos 28, aqui vai dar menos 30, só que como passou para o outro lado, ficou mais 30. Menos 28 mais 30, 2.
B era 2. E A gente vai na primeira linha que tem todas as incógnitas. Então, vai ficar 3A mais 4 vezes 2 menos 3 igual a 8. 4 vezes 2. Opa. 4 vezes 2, 8, menos 3 igual a 8. Aqui, esse 8 passou para lá negativo, zerou. Então, 3A, esse também vai para lá, ficou positivo. A igual a 3 dividido por 3, A igual a 1. Então, qual que é a solução? Igualzinho a gente encontrou, A, B e C. Qual que foi mais fácil até então? Esse daqui é um método totalmente novo, que é o escalonamento. Ele parece ser um pouco complicado para a gente entender o que tem que fazer com uma linha e com a outra. O que eu costumo fazer aqui no escalonamento? Pensar onde eu coloco aqui é a linha que eu vou mudar. Então, eu quero mudar a terceira linha, então eu coloco isso daqui na frente, né? Para eu saber que eu estou encontrando uma nova linha. Mesmo que eu vá usar a linha 1, para eu mudar essa daqui, a linha 1 não vai mudar. Então, eu peguei, posso calcular aqui? Aqui, ó, eu quero mudar essa segunda linha. Então, eu indiquei aqui que eu vou mudar. Fizemos os cálculos aqui. E na linha de baixo ela já mudou, foi a nova equação. É igual que a gente estava fazendo lá, a gente foi juntando, né? Era a linha 1 com a linha 3, daí a gente foi eliminando. É a mesma coisa, só que a gente vai encontrar o mesmo resultado, só que com métodos diferentes, né? Bom, esse foi o escalonamento. Agora a gente vai aprender outro método. Esse método agora que a gente vai utilizar para resolver o nosso sistema de equações é um método que chama determinante. A gente vai utilizar os conceitos de matriz, calcular o determinante pela regra de Sarros, para daí a gente descobrir os valores de x, y e z. No nosso caso aqui, A, B e C, tá? Então, esse sistema de equações, a gente consegue escrever na forma de matriz. O que a gente faz? A gente pega os coeficientes aqui de A, B e C, que vão ser os elementos da nossa matriz. Lembrem-se que a matriz ela é composta por números reais, tá? Então, a gente não vai colocar o A, B e C aqui. Ah, mas já teve matriz que tinha A, tinha X, B, C. Mas nós encontramos o valor dele, não ficou lá a letrinha, né? Então, a nossa matriz aqui vai ser o quê? 3, 4, 1, 4, menos 1, 5, 2, menos 2 e 3. Os termos independentes, que são esses aqui que estão depois do sinal de igual, a gente também vai utilizar, mas não já, tá? Então, aqui está a nossa matriz. Nós vamos calcular o determinante dessa matriz através da regra de Sarros. Então, vamos calcular o determinante. Como que a gente calcula o determinante de uma matriz de ordem 3? Por que ordem 3? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Se fosse de ordem 2, a gente calcularia de uma outra maneira. Se fosse de uma ordem 4, a gente ia aplicar o teorema de Laplace, que a gente não vai usar neste momento, tá? Então, o determinante da nossa matriz aqui. Determinante, a gente vai colocar essa barra. Se for colchetes ou parênteses, matriz. Quando a gente tiver só essa barra aqui, é determinante, tá? Então, vou copiar todo mundo lá. Copiei. Agora que a gente aplica a regra de Sarros. O que a gente faz? A regra de Sarros, ela diz que para a gente calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, a gente pega a primeira e a segunda coluna e vamos copiar aqui do lado. Então, ó, 3, 4, 1, 4, 5 e menos 2. Eu cheguei a mencionar alguma coisa que a matriz tem diagonal principal e diagonal secundária. Então, a gente vai pegar os elementos dessas diagonais e nós vamos multiplicá-los, tá? Então, olha só. Desse lado aqui, as nossas setinhas vermelhas são as diagonais principais, tá?
E nós temos também as diagonais secundárias, que vão ser essas aqui, desse lado, tá? Então, a gente vai fazer essas multiplicações. Então, o determinante. O determinante, a gente vai multiplicar, ó, vai ser igual às multiplicações aqui. A gente vai multiplicar cada diagonal e somar, menos multiplicar todos os elementos e somar, tá? Daí a gente vai ter um valor do determinante. Eu acho que vai usar esse daqui, essa quantidade. Então, vermelho, né? Diagonal principal. Primeiro é a principal, tá? Então, que ele vai ficar aqui. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 5 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 5, 45. A ordem dos fatores não altera o produto. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3, o mesmo 45. Sempre pensando, eu tenho que ter 3 elementos, tá? Matriz de ordem 3, 3 elementos. Aqui, ó, eu só tenho o 4 e o 2, então não pode ser, né, ó. Peraí, gente. Aqui, ó, só tem o 4 e o 2. Então, não pode ser, tem que ter 3 elementos, ó. 3, 3 e 3. Aqui, ó. 3, 3 e 3, certo? Depois, a próxima aqui, ó. 4 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 2, 8. Vezes 1, 8. É 8 positivo, então, mais 8. Depois, menos 1 vezes 4, menos 4, vezes menos 2, menos 4 vezes menos 2, mais 8, certo? Agora, a gente vai para a diagonal secundária. Então, olha lá, ó. Menos 1 vezes 5, menos 5, vezes 1, menos 5. 3 vezes 2, 6. 6 vezes menos 2, menos 12. 4 vezes 4 vezes 3. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. Tá? Então, olha lá. Agora, a gente vai somar quem tá dentro do parênteses para depois fazer essa subtração aqui, tá? Então, 45 mais 8 mais 8. 8 mais 8, 16. 45 mais 16, 61. Então, 61 positivo, eu vou deixar ele aqui. Menos, tá? Menos 5 menos 12 dá menos 17, tá? Então, 48 menos 17 vai dar 31, menos o 31 positivo, certo? Então, olha aqui, menos, aqui ele é mais. Então, menos com mais dá menos. Então, fica 61 menos o 31. 61 menos 31, 30. Então, a gente já encontrou que o determinante dessa matriz é 30, tá? Esse é o determinante. Agora, tá? Então, essa é a regra de Sarros para a gente calcular o determinante de qualquer matriz de ordem 3. Só que a gente precisa resolver o nosso sistema de equações, né? Para isso que estamos aqui. Já resolvemos de duas maneiras, né? Da maneira que a gente estaria mais acostumado. Aprendemos a do escalonamento e agora por determinante. Bom, aí o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai ter que calcular o D de X. Então, aqui eu tenho a primeira coluna que é X, a segunda que é Y e a terceira que é Z. No nosso caso, a gente está usando A, B e C, mas a ordem aqui vai ser, a gente vai usar a ordem de A, B e C, X, Y e Z, tá? Então, o determinante de X. Agora, a gente vai utilizar quem? Os nossos termos independentes que ficaram aqui paradinhos, tá? Então, a gente vai calcular o D de X. Então, na coluna do X, nós vamos colocar os termos independentes. Então, onde tem esse 3, 4, 1, a gente vai trocar por 8, 20 e 6. Então, o determinante vai ser, vou copiar aqui, ó, termos independentes, 8, 20, 6. E o resto, a gente copia exatamente igual, ó, menos 1, 2 e 3. E vamos aplicar a regra de Sarros, porque a gente quer o determinante na coluna do X, tá? Então, vamos copiar a primeira coluna,
Depois, copiamos a segunda coluna. E vamos aplicar aqui a regrinha de sarros. Aqui, ó. Diagonal principal e diagonal secundária. Olha lá. Aqui, aqui e aqui, tá? E vamos fazer as multiplicações. Então, a gente vai ter o determinante de x, né? D de x é um x, não é um n. E vamos lá. Então, vamos ter um valor aqui, menos o valor daqui, né? Eu gosto de fazer bem claro. Diagonal principal. 8 vezes 5 vezes 3. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 3, 120. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. Menos 1 vezes 20, menos 20. Menos 20 vezes menos 2, mais 40, certo? Depois, diagonal secundária. Menos 1 vezes 5, menos 5. Menos 5 vezes 6, menos 30. 6 vezes 5, 30. 8 vezes 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 vezes 8, menos 32. Tabuada. 4 vezes 20 vezes 3. 4 vezes 20, 80. 80 vezes 3, 3 vezes 8, 24. Então, 240. Agora, a gente soma esses valores aí de dentro. Então, a gente vai ter 120 mais 48 mais 40. Então, dá 8, 10, 208. Menos os valores aqui de dentro. Menos 30 menos 32 dá menos 62. 240 menos 62 dá 10, 7, 7, 178. Positivo. De novo, deu positivo. Então, aqui a gente vai ter o quê? Menos com mais menos, então fica 208 menos 178. Menos 178 dá 0, dá 3, dá 30. Então, o D de x também deu 30, certo? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para D de y e D de z. Agora, a gente vai fazer o D de z, de y. D de y, tá? Então, agora, na coluna do y, nós vamos colocar os termos independentes. A coluna do x vai ser essa daqui, ó, 3, a original, tá? 3, 4, 1. A gente quer o D de y, então a coluna do meio a gente vai trocar pelos termos independentes. E a z fica igual. E daí a gente vai fazer o quê? Calcular o determinante e aplicar a regra de sarros. Então, vamos lá. 3, 4, 1, 8, 26, certo? Multiplicaremos. Agora o D de y. Vou fazer aqui direto, hein? Todo mundo já ficou craque, ó. 3 vezes 20 vezes 3. 3 vezes 20, 60. 60 vezes 3, 180. 3, 6, 18, certo? 8 vezes 2, 16. 16 vezes 1, 16. Menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 4 vezes 6, menos 24. Menos sempre vai ser menos. Diagonal secundária, lá, menos 1 vezes 20, menos 20. Menos 20 vezes 1, o próprio menos 20. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36. Aqui, 8 vezes 4 vezes 3. 12 vezes 8. 8 vezes... Nossa. 96. Me perdi aqui um pouco.
Agora, a gente faz o quê? Somamos em os parênteses, ó. 180 mais 16, 196, né? 196 menos 24, ó, 172. Menos quem? Menos 20 mais 36 dá 16. E 16 mais 96 dá 112, certo? 10, ó, 6, 6, 12, foi 10, 11. 112 positivo. Então, 172 menos com mais menos, 172 menos 112, quanto vai dar? 0,60. Opa, cadê? Então, nosso determinante de y, nosso d de y, deu 60. Agora, a gente vai calcular, a gente já fez o x, o y, agora falta o z, o d de z. Então, agora, na coluna do z, nós vamos colocar os termos independentes. E as outras colunas vão ficar exatamente iguais. Então, olha lá. 3, 4, 1, 4, 5 e menos 2. E na última coluna, a gente vai trocar pelos termos independentes. 8, 26. Aplicando a regra de Sarros, copiamos as duas primeiras colunas, 4, 5 e menos 2. Aplicamos a regra de Sarros. Já começamos a aplicar, né? 3 vezes 5 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 90. 4 vezes 20 vezes 1. 4 vezes 20, 80. Vezes 1, próprio 80. 8 vezes 4 vezes menos 2. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. Menos 64. Menos diagonal secundária. 8 vezes 5 vezes 1, 40. 3 vezes 20 vezes menos 2. 3 vezes 20, 60. Menos 120. E 4 vezes 4 vezes 6. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 6, 96. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6, 9. 96. Vou colocar aqui embaixo mesmo, que é desse lado. Então, o D de Z vai ser 90 mais 80, 170. 170 menos 64, olha lá, dá 106. Menos 40, ó, o 40 e o 96, eles são positivos, então vou somar os dois, tá? Então, 136. Menos 120, dá 16. Positivo. Tava vendo aqui assim. Aí, vou apagar um pouco aqui para não ficar tão... para ficar menos bagunçado, que ainda tem uma continha. 106 menos 16. Então, 106 menos 16 agora. Nosso D de Z vai dar 90. Né? Encontramos esses. Aí, o que a gente quer? Encontramos o determinante, o D de X, o D de Y e o D de Z. Agora, a gente quer saber os valores de A, B e C. Então, a gente faz mais uma conta, que ainda não acabou. Vou colocar aqui de roxo. Então, a gente vai fazer o valor de X. O valor de X vai ser o D de X sobre D. Quem que é D de X? 30. Quem que é D? 30 também. 30 dividido por 30, 1. Então, quer dizer que nosso X é 1, ou nesse caso, nosso A é 1. Quem que vai ser o Y? O D de Y sobre D. Quem que é D de Y? 60. 60 dividido por D, que é quanto? 30. 60 dividido por 30, 2. Então, encontramos o valor de B.
Depois, Z. Quem que vai ser o nosso Z? O D de Z sobre D. Quem que é D de Z? 90. Dividido por D, que é 30. 90 por 30, 3. Então, nosso conjunto solução vai ser A, B e C. 1, 2 e 3. Tá vendo que pelos 3 métodos nós encontramos as mesmas respostas, a mesma resposta, tá? Tanto para A, B e C. Daí vocês podem escolher o método que vocês se identificaram mais. Todos, tudo bem, pode ser todos. O que acontece? Eu gosto do primeiro e do segundo método, eles estimulam você a pensar mais. Esse daqui é mais assim, continha, multiplicação, adição, subtração, né? Eu acho esse mais rápido. Você não tem que ficar pensando quem que você multiplica ou não, é prático, é regra de Sarros, calculou o determinante, chegou no final, acabou. Aí vocês vão escolher o método que vocês se identificam mais, tá? Agora tem lá um formulário no roteiro de estudos para vocês responderem. Qualquer dúvida é só entrar em contato.